E aí, colega professor e professora, será que existem algumas verdades universais quando se trata da educação de crianças? Acompanhe esse vídeo e descubra. E aí, você que está do outro lado acompanhando Vem Professorar, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos começar uma série envolvendo a obra A Arte de Educar Crianças, escrito pelo professor Ron Clark. Ele é um professor norte-americano que inclusive chegou a ganhar o prêmio de melhor professor do ano. Então nessa obra ele traz diversas dicas de como é possível educar crianças. E esse livro chegou a vender tanto que ele conseguiu, com o dinheiro, montar a sua própria escola. Ô sonho de consumo, né? Eu tenho esse sonho de consumo, né? Quem sabe um dia conseguir montar aí a minha própria escola. Em um primeiro momento, ele abre a obra dele falando de 4 verdades universais a respeito das crianças. 4 verdades universais a respeito das crianças. A primeira verdade universal, na perspectiva do professor Ron Clark, é que as crianças precisam de estrutura e gostam dela. Ou seja, na visão do professor Ron Clark, as crianças elas precisam ter regras claras, porque a partir do momento em que elas têm regras claras, elas se sentem seguras e confortáveis. Então, a primeira verdade universal dele a respeito das crianças é essa: as crianças gostam e apreciam de estrutura. A segunda verdade, na perspectiva dele como universal, é que as crianças se esforçarão muito se gostarem da pessoa que você é. Então ele brinca, né, que na frente dos alunos, ele fala que ele não se importa que os alunos não gostem dele, porque ele está ali para desenvolver o melhor trabalho, que o compromisso dele é com a educação dos seus estudantes. Mas as suas atitudes são todas no sentido de que aqueles alunos e aqueles estudantes gostem dele. Mas ele fala, eu não deixo isso claro, os estudantes não precisam saber disso, mas eu vou fazer de tudo para que eles gostem de mim, porque quando eles gostam do professor, eles vão se esforçar mais. A terceira verdade, na perspectiva do professor Ron Clark, é a seguinte: que as crianças gostam de saber o que nós esperamos delas. As crianças gostam disso. Então, na perspectiva dele, é importante que o educador, que o professor, ele seja específico naquilo que ele quer dos alunos, que ele quer dos estudantes, que ele detalhe de verdade aquilo que é esperado deles, para que os alunos não tenham dúvida do que é certo e errado no momento em que eles tiverem que tomar decisões. E esse aspecto é muito interessante, porque eu percebi que nas minhas aulas, mesmo que meu público-alvo não sejam as crianças, sejam adultos e adolescentes, é que muitas vezes eu, como professor, não deixava clara quais eram as expectativas que eu tinha com relação a esses estudantes, com relação a esses alunos. Então, algo que eu comecei a praticar desde o último semestre, então, vamos dizer, estamos nessa fase de experimentação, é seguir essa verdade, que não só crianças, mas quem sabe jovens e adultos também precisam que os professores, que os educadores deixem de maneira clara o que é que nós esperamos deles. Muitas vezes a gente pressupõe que eles saibam disso, mas não é essa a realidade. Então essa é a terceira verdade universal na perspectiva do professor Ron Clark, ou seja, que as crianças, e aí eu estou ampliando, os alunos, gostam de saber o que esperamos deles. E a quarta verdade universal é que as crianças gostam de saber que estão sendo cuidadas. Então é importante que o educador, que o professor, também demonstre que ele se preocupa com o seu aluno, se preocupa com o seu estudante. E aí, professor e professora, você que trabalha nessa faixa etária das crianças, o que você acha dessa perspectiva do professor Ron Clark? Será que realmente essas 4 verdades valem para a sua sala de aula?
deixa seu comentário, demonstre sua perspectiva e vamos todos professorar.